é o seguinte método. Ao longo do painel, vocês podem escrever suas perguntas, suas dúvidas no chat, né? Vocês sabem acessar aqui o chat, né? O chat. Vocês acessem esse quadradinho, né? Que sinaliza o lugar de deixar mensagens, e aí vocês podem ir escrevendo, vão escrevendo ao longo das apresentações. Isso aqui, a ideia nossa é fazer uma conversa, um bate-papo, que vocês tragam suas perguntas, né? Então, ao longo das apresentações, vocês registrem suas perguntas no chat, ou então, para que aí no final de cada bloco a gente faça uma discussão. Ok? Tem gente de outros estados? Tudo bem. Ótimo, Ruth, ótimo. Já conhecemos a Ruth, aqui nossa vizinha, aqui mesmo na região metropolitana de Salvador, né? O Tiago, lá do Amazonas, da região, né, amazônica do nosso país, né? Exatamente onde você está, Tiago? Bom, na verdade, eu trabalho e moro na região de Manaus, mas também atendo a região metropolitana, né, que é composto também por um município de Rio Preto da Eva, que já tem um destaque na piscicultura local. Muito bom, muito bom. E aí vocês trabalham mais com o quê? Com tambaqui, com pirarucu? Sim, aqui a gente tem três espécies principais, como você citou, é o tambaqui, que é um peixe redondo, né? Já cultivado em outros estados, o pirarucu, e temos a matrinchã, né? Que é uma espécie endêmica aqui da região norte, né? Que não é só aqui é o Amazonas, mas se não estou enganado, acho que ela ocorre também, não sei se é no Pará que ela acontece. Mas a região metropolitana, ela tem, assim, alguns municípios bem fortes na produção da piscicultura, porém, né, focado em espécies nativas, como se tem devido à questão ambiental, né, que não permite a inserção de espécies exóticas. Mas a tecnologia que eu tenho acompanhado nesses eventos online, conseguindo o FENACAM, no ano retrasado, então tem muita tecnologia que a gente está começando a aplicar aqui. Um exemplo é o tanque de geomembrana, que tem dos empreendimentos que eu conheço, fora o tanque de ferro cimento, né? E assim, o meu interesse na tilápia é porque realmente já tem uma tecnologia, já tem todo um pacote tecnológico. E É a gente tem que se verdade. inspirar assim, para poder captar isso e tentar trazer. Mas eu ainda quero conhecer outros estados com produção de tilápia. Eu não desisti de Paraná ainda não, para poder conhecer. Com certeza, é verdade. Já tem aí um caminho, né, percorrido, a tilapicultura já tem uma certa maturidade, né? Assim como o camarão também, que já está ainda mais maduro do que a tilápia. Muito bom. A Renata disse que é de Santos, São Paulo, não trabalha na área, mas tem interesse em aprender. Muito bom, Renata. Olha, Campina Grande, a Virgínia. Ai, que bacana, da Paraíba. Que bom vê-los aqui, né? Virgínia, você já trabalha com piscicultura, aquicultura? Ou está despertando agora o interesse para essa área? Tem um projeto na área, bacana, em Campina Grande. Tanques escavados? Tilápia em tangue-rede. Muito bom, amiga. Maravilha. Vocês usam aí alguma tecnologia de monitoramento remoto, de gestão, é, algum software de gestão, alguma coisa? Como é que vocês estão em questão da aplicação de tecnologias digitais?
Estamos desenvolvendo a ração com resíduos de algoroba. Olha, Júnior, pessoal aqui desenvolvendo, quem está, né, Júnior, pode fazer uns comentários bons também com relação a essas iniciativas, né, de uso de plantas e tal. Muito bacana, Virgínia, muito bacana. Gente, olha, são 7h05, para a gente não atrasar, vou fazer uma breve apresentação do projeto, da equipe, e aí eu passo logo a bola para a Tatiana Maslova e para José Luiz Sanches, né, Júnior, nosso conhecido Júnior, para que eles toquem essa conversa com vocês. Gente, meu nome é Ana Pires, muito prazer. Estou aqui na condição de líder do Teletanque, tá certo? O Teletanque é um sistema de monitoramento remoto e gestão para piscicultura, com foco primeiro em tilápia, certo? É uma tecnologia em desenvolvimento, nós temos o apoio institucional do SEBRAE, nós temos o apoio financeiro e institucional de um programa da Softex, é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado Conecta Startup Brasil. Nós somos uma startup baiana. Ficamos aqui hospedados no Hub Salvador, que é um espaço de inovação, bem às margens da Baía de Todos os Santos. Eu sou doutora em administração e minha área de interesse, de trabalho, sempre foi gestão da inovação. Então, Tatiana integra a equipe Teletanque e Júnior é nosso parceiro desde o início do projeto, sempre trazendo informações sobre as práticas, as boas práticas de tilapicultura, e eles próprios vão se apresentar. Muito obrigado pela presença de todos e coloquem suas perguntas e tudo que eu vou lendo, vou fazendo as perguntas para os meninos, tá certo? Obrigada, gente. Que os próximos 90 minutos sejam muito produtivos. Tati, por favor, amiga, se apresente. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana. Tá bom, Ana, o áudio? Está ótimo. Para mim está ótimo. Tá bom para vocês? Acho que sim. Depois você amplia a tela, tá? Abre a tela toda. Ok. Eu sou médica veterinária e estou participando, né, como especialista em piscicultura no projeto Teletanque. Agora eu vou passar a palavrinha para o Júnior se apresentar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Ana, Tati. Eu sou biólogo, né, tenho um mestrado em ciência animal, atuo aí no ramo da aquicultura, na elaboração de projeto há 12 anos, e na parte mais ligada ao cultivo, ao manejo, eu tenho aí uns 5 anos de experiência nessa parte, e hoje em dia eu sou sócio de uma empresa e venho desenvolvendo, né, 2 cultivos em 2 lugares distintos da Bahia, que a gente vem, através de Ana, através de Tati, tentar desenvolver uma tecnologia, né, de inovação para monitoramento do meio que a gente faz o cultivo, né, de maneira a otimizar os resultados e abaixar os custos. Obrigada, Júnior, por mais essa presença importante. Obrigada, Tatiana, nossa doutora especialista. E a palavra está com vocês. Eu já estou aqui gerenciando o chat, tá ótimo? Então, fiquem bem à vontade para tirar dúvidas, colocar perguntas, e eu estou gerenciando e faço as colocações para vocês. Tati, a palavra está com você. Bem, pessoal, nos propomos a apresentar para vocês algumas informações que acreditamos que vai gerar, inclusive... Oi. Por favor, abra a tela aqui embaixo. Okay. Isso, só para ficar mais visível. Perdão. Sem problema. Deu certo aí?
Daqui a pouco. E agora? Ah, tá lindo, tá ótimo, amiga. Então, Obrigada. pessoal, e aí o Teletank se propôs a fazer, né, 4 webinários, então vão ser esses momentos que a gente tem para discutir assuntos que entendemos serem importantes e o gargalo ou, de repente, o problema de vários produtores e, de certa forma, sugerir também soluções. Então, o primeiro tema escolhido foi a eficiência na produção brasileira de tilápia. Na verdade, é um tema bastante amplo e que, enfim, né, vai ter uma infinidade de subtemas dentro desse grande tema. E aí escolhemos alguns que acreditamos que vai até estimulá-los a, enfim, a novas dúvidas, a sugerir até temas para os próximos webinars. Então, vamos lá. Aí eu trouxe um questionamento aqui. Como os empreendimentos aquícolas poderão sobreviver na globalização? A gente pode pensar, turma, que a tilapicultura é uma cadeia consolidada. Entretanto, falar em consolidação não quer dizer que hoje a maioria dos produtores produzam de forma eficiente, produzam de forma sustentável, não tenha problemas. Então, a tilapicultura é uma produção consolidada, porque, de certa forma, se conhece bastante sobre ela, sobre a sua nutrição, sobre a sanidade, sobre as suas questões reprodutivas, mas é uma cadeia que já vem sendo estudada há bastante tempo, porém, existem problemas que se repetem. E aí, quando eu falo em globalização, eu pergunto para vocês, nesse contexto, é importante adequar as necessidades do mercado? Por exemplo, o produtor, ele precisa atender a necessidade do mercado. Ele sozinho, ele não pode definir o preço do produto. Quem define isso é o mercado, são os clientes, os consumidores. E hoje a gente sabe que cada vez mais os consumidores são mais exigentes. Então, tanto a cadeia produtiva precisa se preocupar com o preço do produto final, quanto a qualidade desse produto. Quando eu falo em minimizar o desperdício, muitas vezes o produtor, por ele não ter um controle da sua produtividade, por ele não ter registro dos seus dados, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a importância do registro, do monitoramento, o produtor ele não tem noção exata, fidedigna, de quanto ele está perdendo. Se ele está perdendo, em que etapa da cadeia produtiva ele tem desperdício? E a gente sabe que hoje trabalhar com desperdício é inviável. Se isso acontece, é muito difícil você ter, quase que impossível, uma produção sustentável. E precisamos prezar pela qualidade, né? Apesar de se falar, o Brasil é um país que tem bastante água, mas a gente precisa se preocupar com a qualidade dos recursos hídricos, com a manutenção da qualidade, né, ambiental. Aumentar a eficiência das operações. Pessoal, nas minhas pesquisas, na pouca experiência que eu tenho, enfim, eu tenho visto que padronizar, você ter etapas na cadeia produtiva de forma padronizada, você implantar as boas práticas de manejo, inclusive, quando se fala em boas práticas de manejo, é um conceito bastante amplo, que envolve biossegurança, biosseguridade, que muitas vezes o produtor ele não tem esse conhecimento e acha que ele implanta boas práticas de manejo. Então, tudo isso, realizar registros, inserir tecnologia na sua produtividade, eu já estou meio que puxando o gancho de assuntos que a gente vai discutir mais para frente, tudo isso propicia produzir de forma eficiente e aumentar a produtividade no final, que é justamente você produzir com poucos recursos de forma eficiente. Elevar a qualidade do produto, também falei para vocês, já pontuamos que
desde a matéria-prima até o produto final, né? A cadeia produtiva, ela é um elo, é como se fosse uma corrente. Cada arco de uma corrente é um elo da cadeia produtiva. Então, você vai desde a produção, desde a matéria-prima, até esse produto ser despescado, entra na indústria de beneficiamento, é uma outra etapa, para lá no final você ter um produto de qualidade. Reduzir o custo. Mais uma vez, frisando que muitas vezes o produtor não tem essa noção verdadeira do que é reduzir o custo, do quanto que ele pode reduzir esse custo em porcentagem e também com relação à sua receita, né, no final da sua produção. E, finalmente, melhorar a lucratividade. Então, pessoal, tudo isso é importante a partir do momento que o produtor, ele identifica, ele conhece, né, todos os seus problemas, os seus gargalos, as suas dores. A gente usa muito essa palavra dor no projeto, né? Acredito que seja uma coisa relacionada à gestão, à startup, enfim, que a Ana pode até falar um pouquinho depois sobre isso, se for interessante, pertinente. Então, identificar as suas dores para realmente tentar ver as estratégias para reduzir essas dores, ou até mesmo eliminá-las, né? Então, tudo isso é o start, é o início que o produtor precisa ter consciência para se tornar competitivo, né? E para entrar nesse mundo da globalização. Porque não só iniciar, você precisa se manter, né, nessa globalização. Hoje a gente sabe que o conhecimento está aí de forma muito rápida, as mídias, né, o digital, as redes sociais, a internet, enfim, é tudo muito rápido. E se a gente não acompanha, acaba ficando para trás. E quando eu falo desses problemas, pessoal, existem problemas que são de fácil identificação, que geralmente o produtor, principalmente aquele que fica na sua produção, ele visualiza de uma forma mais simples no dia a dia. Então, uma mortalidade nas atividades de rotina, com relação a um produto rejeitado. Então, muitas vezes você vai atender um mercado e o mercado, ele reclama de um lote heterogêneo, tamanhos diferentes, reclama de um aspecto ruim externamente do peixe. Então, o produto rejeitado é mais fácil do produtor identificar. Sobra de ração, também, né? A sobra de ração acontece ali, fica boiando em cima da água, então fica mais fácil, mas ele não sabe o quanto que essa ração sobrou, e mesmo que ele saiba quantificar, muitas vezes ele não tem o conhecimento de quanto que isso prejudica, não só a saúde dos animais, quanto a qualidade da água e, mais para frente, com certeza, impactos ambientais. Ineficiência da equipe. É outro ponto que tem sido bastante discutido e que talvez muito negligenciado. Muitas vezes também por falta de conhecimento. O produtor ele não tem a verdadeira noção do que é ter uma equipe qualificada, né? Uma equipe capacitada. Tatiana, mas a gente não tem recurso para investir numa equipe capacitada, mas precisa adequar suas condições. De repente, uma única pessoa capacitada, você pode contratar durante um determinado tempo, e ele pode treinar os demais funcionários. Então, tudo é uma questão também de estratégia. Uso inadequado dos insumos e equipamentos. Pessoal, isso é outra coisa que acontece bastante. Muitas vezes a gente fala assim, o capim do vizinho, né? O jardim do vizinho é mais bonito que o meu, é mais verde. E o produtor, ele precisa entender e tentar evitar comparações. Por quê? Porque você pode estar até dentro do mesmo corpo hídrico. Por exemplo, numa barragem, numa represa, você tem tanques-redes e o seu vizinho também produz tilápias em tanques-redes. Porém, você pode estar de um lado da represa, o seu vizinho do outro lado, e terem condições completamente diferentes. E se vocês têm condições completamente diferentes, vocês vão ter que implantar estratégias também diferentes. Então, o uso inadequado daquilo que você tem no seu espaço para a sua produção, dos seus equipamentos, isso causa impactos também.
pequeno prazo, a médio prazo e a longo prazo. E os problemas que geralmente eles só são identificados de forma realmente verdadeira, te mostrando a porcentagem daquilo que você perdeu, quantificando aquilo que você ganhou, é por meio do registro e da análise de dados. Turma, um produtor, quando ele produz sem registro e sem análise, e depois ele passa a produzir, criando um histórico da sua produção, um registro de dados, analisando esses dados, correlacionando e utilizando os resultados para tomar atitudes dentro de uma produção, esse produtor, ele vai ver o quanto que isso faz diferença. Então, esses registros, eles vão dar realmente a condição de estocagem, se ela é excessiva, a condição de qualidade da água. Muitas vezes você está piorando a qualidade da sua água a longo prazo, você não percebe. E quando isso vem à tona, já está de uma forma que é difícil, né, voltar atrás. Pessoal, desculpe que está ruim aqui para ler. Tati? Ração inadequada, ou de baixa qualidade. Outra coisa também que eu tenho bastante lido é que muitas vezes o produtor... Desculpe, Tati. Pronto? Você... agora, ótimo. Sim. Isso. Muitas vezes o produtor ele se preocupa apenas com o preço do saco de ração. Então, 25 quilos de ração custa tanto. Custa X. Aproveita que a tilápia é uma espécie rústica, resistente, uma espécie onívora, que tem uma amplitude aí de alimentação, porém isso é incorreto pensar assim, porque a qualidade da ração, ela não está somente no preço, ela está na porcentagem de proteína bruta, ela está na quantidade de aminoácidos essenciais que está presente naquela ração, na quantidade de carboidratos e lipídios para aquela espécie, se vai atender à exigência nutricional daquela espécie. Então, assim, é muito mais amplo esse contexto. Uma genética ruim, a gente sabe que já melhorou muito, né? Principalmente com a espécie tilápia, que é bastante estudada e já vem aí desde a década de 70, então já teve melhoramento genético, veio com a tilápia com a nilótica tailandesa, aí teve a Sanpiter, tem a Gift, né, e hoje tem os híbridos também da tailandesa com a Gift, então, e o Brasil foi um país que vem fazendo parcerias com outros países, né, que são países em excelência na genética, principalmente os noruegueses. E alta conversão alimentar. O produtor também, por falta de conhecimento ou por negligenciar, ele, quando se fala assim, eu tive uma alta conversão alimentar, na verdade, alta quer dizer péssimo, né? Então, uma conversão alimentar, o que significa? Significa quanto que seu peixe comeu de ração e quanto ele transformou aquilo que ele comeu em quilo, né? Em biomassa. Então, o produtor precisa entender a conversão alimentar, saber calcular, fazer esse cálculo, esse registro, que isso faz uma diferença muito grande na sua produtividade, nos seus lucros, enfim. E aí, pessoal, focando realmente na importância de registrar, de analisar, de correlacionar os dados de produção com dados de qualidade da água, com conversão alimentar, enfim. E eu aprendi uma coisa no meu tempo de experiência no Ministério, que pior do que você não ter dados, não ter um histórico, seja de monitoramento de qualidade da água, seja de produtividade, seja de dados econômicos, seja de dados financeiros, é você ter dados e não saber o que fazer com eles, não ter dados trabalhados, porque os dados, eles por si só, eles dizem pouco. Eles precisam ser trabalhados, a gente fala trabalhados na epidemiologia, então, correlacionar, né? Ver se houve diferença significativa entre um dado de conversão com um dado de produção, com de produção com um dado de qualidade de água. Então, os dados trabalhados, eles te dizem informação extremamente importantes que vão fazer com que
o produtor permite com que o produtor avalie melhor os seus resultados econômicos, seja na despesa, seja na receita. Permite avaliar os resultados da produção, a sua produtividade, ganho de peso, conversão alimentar, sobrevivência. Permite avaliar a viabilidade técnica dos investimentos. Citei anteriormente que muitas vezes o produtor pensa assim, eu não tenho ainda condição de investir em tecnologia. Mas calma, existem várias formas de tecnologia. Existe tecnologia de valor oneroso? Existe. Existe tecnologia menos onerosa? Existe também. Então, muitas vezes você faz um determinado investimento aqui hoje, que de certa forma até é alto para as suas condições, mas que vai te trazer benefícios muito maiores, tanto a médio quanto a longo prazo. A gente não pode esquecer de que produzir no mundo globalizado é produzir de forma sustentável, de forma constante, de forma perene e de qualidade. Então, avaliar a viabilidade técnica, ver a questão dos equipamentos que você investiu, que você pode investir, utilizar de forma correta os seus equipamentos, porque até isso, pessoal, prejudica na sua produtividade. E a questão da mão de obra, vou citar um exemplo mais para frente de um estudo que foi baseado apenas na mão de obra, no quanto que o produtor gasta em mão de obra qualificada, e que no final, naquelas condições, entre uma fazenda A e uma fazenda B, ter investido na mão de obra foi muitos % a mais na produtividade daquele produtor. Então, permite identificar as estratégias de produção mais eficazes, aquilo que eu dou exemplo do jardim. Então, muitas vezes, o que é bom para mim, produtor A, não vai ser uma estratégia para o produtor B. Mas, para isso, eu preciso ter conhecimento, eu preciso conhecer a minha produção, conhecer os meus insumos, saber até onde eu posso ir, qual o meu objetivo. Identificar as rações com melhor custo-benefício. Pessoal, conceito de custo-benefício é muito amplo. Também já citei anteriormente, a gente precisa tirar da cabeça que ração boa é a ração de, ok, tem um teor de proteína bruta razoável e é mais barata. Não, não é. Tem vários outros fatores que faz com que uma ração seja boa e que interfere na avaliação custo-benefício. O que mais permite você registrar e analisar os dados? Um melhor fluxo de produção. Muitas vezes você muda uma atividade de rotina que você tem dentro da sua produção, no seu fluxograma, e isso faz uma diferença imensa. Às vezes você faz uma biometria a cada 15 dias, porém nas suas condições, se você fizer a cada 20 dias, isso vai ser melhor, ou vice-versa. Então, organizar um fluxo de produção ideal para suas condições, isso vai ser permitido quando você tem um histórico de dados, quando você acompanha por pelo menos aí 1 ano, no mínimo, a sua produção. E o bom é que a tilápia, em 1 ano, você pode acompanhar de 3 a 4 ciclos, ainda te dá essa possibilidade a mais. E permite organizar as atividades de rotina. Então, muitas vezes, você não tem muita mão de obra, você tem poucos insumos, tudo isso é organização, tudo isso é estratégia, é conhecer. E isso só se consegue com registro, análise, correlação dos dados e aplicando os resultados que essa correlação, esse trabalho dos dados, né, esses dados trabalhados, vai te oferecer. E aí, 2 exemplos para a gente entender um pouquinho. Uma fazenda A usou ração a 28%, preço 1,18 kg, uma densidade de 5.000 quilos por hectare. E a fazenda B, a ração foi um pouco mais cara, 32%, preço 1,38 kg e a densidade de 9.000 quilos por hectare. Olhando grosseiramente, a gente já pensa, nossa, claro que a alta densidade vai ser melhor, porque eu estou produzindo mais em menos tempo. Porém, pessoal, nesse exemplo, a alta densidade não foi positiva. A conversão alimentar e o tempo de cultivo foram maiores. A gente aprendeu que conversão alimentar alta quer dizer pior,
quer dizer que o peixinho comeu muito e transformou em pouca biomassa de peso. E lógico, em um tempo de cultivo maior também, você vai gastar tudo a mais, né? Mão de obra, insumos, enfim. E a baixa densidade nesse exemplo, lógico, frisando mais uma vez, muitas vezes o que é bom para a fazenda A não é bom para a fazenda B. Então, nas condições dessas duas fazendas, a baixa densidade resultou em... Desculpem, pessoal, o computador está com essa linha aqui. Em menor desperdício de tempo e de ração e maior lucratividade. Outro exemplo... Oi? Não, nada, já abriu, amor, já abriu. Outro exemplo que a gente pode usar é um produtor que utilizou tela em um momento da sua produção e em outro momento ele não utilizou. E um produtor que relutou bastante porque foi um custo a mais que ele teve naquele momento. Porém, a sobrevivência dele foi 15% a mais. A conversão alimentar dele passou de 1,36 para 1,19. E o custo total da produção de R$ 116 para R$ 99. Pessoal, vocês que são produtores, acredito que colocando isso na ponta do lápis, 15% de sobrevivência, de 116 para 90, né, R$ 16 a mais, 17, é muito alto. Isso faz uma diferença muito grande no final. E outro exemplo de um produtor que usou ração R$ 38,00 o saco de 25 quilos, e a outra ração, 41, e a conversão foi bem mais baixa. Então, aquilo também que a gente vem falando, não necessariamente uma ração mais cara ela é a melhor, ou é pior, tem que ser avaliado custo-benefício. E avaliar custo-benefício de uma ração é avaliar ganho de peso, conversão alimentar e o custo de ração por quilo de peixe produzido. Então, é um conceito mais complexo. E aí eu pergunto para vocês, eu listei aqui, né, 8 focos que, enfim, os pesquisadores, os profissionais da área citam como foco dos produtores, né? Sendo que esses focos, eles precisam estar direcionados às necessidades específicas de cada um. Só para exemplificar, pessoal, a Embrapa, ela fez uma pesquisa recente com os 5 maiores polos de tilápia do Brasil. E desses 5 maiores polos, eles observaram que existe uma diversidade muito grande entre os polos, mesmo estando próximos, como, por exemplo, a produção do São Francisco, que abrange a Bahia, Pernambuco e Alagoas, mas eles têm diversidade de problemas, então as estratégias vão ser diferentes, né? O foco vai ser diferente. E a conclusão do trabalho da Embrapa é que Sudeste e Sul se destacou não só pelas características ambientais, pela diversidade da produção, mas principalmente pela inserção de tecnologia. Então, com relação aos focos estarem direcionados às necessidades, a gente vê que organizar e manter as atividades nos empreendimentos é um foco do produtor. Eu não posso só produzir de qualquer forma, eu tenho que produzir de forma eficiente e consciente. Planejamento da produção com foco no mercado, isso aí é padrão, é o mercado que dita as regras. E ponto final. Identificar os problemas, definir suas soluções, ajustar suas soluções às condições que você tem, que aí você vai ter futuras correções daquilo que não está bem, daquilo que está incorreto para a sua produção. Implantar procedimentos de monitoramento. Pessoal, não é só monitoramento lá, eu faço análise de oxigênio, temperatura, amônia. Tá, você faz análise, você registra, você analisa os dados, né? Então, não posso só simplesmente monitorar. Como é feito esse monitoramento? Adequar a infraestrutura e os meus equipamentos é foco. Capacitação da equipe técnica está sendo mais foco agora, mas é um ponto que tem sido bastante negligenciado. Adoção de práticas sustentáveis de produção, mas mais uma vez aqui,
eu friso que boas práticas de manejo é um conceito muito amplo, inclui tanto práticas sanitárias quanto biossegurança, biosseguridade. Pessoal, biossegurança é um conceito totalmente diferente de biosseguridade, e à medida que a gente for conversando, se vocês também tiverem interesse de, mais para frente, a gente falar sobre determinado assunto, já anotem aí que a gente, né, vai ser importante para a gente também no final. E, mais uma vez, manutenção dos registros, realizar o histórico e avaliação dos dados. Então, tudo isso traz o quê para o produtor? Traz conhecimento. E o produtor com conhecimento, ele vai ter mais coragem, ele vai ter mais respaldo para inserir tecnologia, para incluir a tecnologia na sua produção. E, turma, tudo isso faz com que o produtor tenha decisões rápidas, eficientes, decisões assertivas. E tenho certeza que o produtor que já teve problemas e que teve a oportunidade de agir dessa forma, viu que os resultados são realmente muito mais rápidos e, consequentemente, aumento da produtividade, diminui o desperdício, tudo que a gente vem comentando. E os desafios e perspectivas da tilapicultura. Eu coloquei aqui 3 pontinhos, porque, na verdade, esse é um texto que é atual, mas é um texto que vem já há uns 20 anos, pelo menos, pesquisas feitas há 20 anos atrás, já dizia que os desafios e as perspectivas da tilapicultura era redução nos custos da produção e dos frigoríficos, aumento da participação da tilápia no mercado interno, uso de procedimentos padronizados e boas práticas, adoção de manejo sanitário e biossegurança, efetiva coordenação técnica e política da atividade. Eu acho que talvez esse seja o mais negligenciado. Estímulo do crescimento sustentável em tanques redes em viveiro. Eu coloquei isso para a gente entender que são duas produções extremamente diferentes e que precisam, né, de de estratégias diferentes também. E para mostrar, pessoal, que são desafios e perspectivas que foi lá de 2011, quando a produção de tilápia estava em torno de 100 mil toneladas. Hoje, 2020, está em torno de 700 mil toneladas. Quais foram, deixa eu botar aqui para vocês lerem, quais foram as principais evoluções, então, nesse período? São várias as evoluções. Evoluções genéticas, citamos, né, já também, evoluções sanitárias, questões de melhora nos frigoríficos, também, tanto na produção nos frigoríficos, estímulo ao mercado interno, a título também de conhecimento para vocês, estamos num momento difícil da pandemia, porém, esse momento da pandemia é considerado um momento positivo para a tilapicultura, para o mercado interno. Por quê? Porque o dólar está altíssimo. Então, importar salmão, importar panga, importar, que mais? Bagres do Vietnã, bacalhau, tudo isso está mais caro. Além do mais, os Estados Unidos têm a briga com a China. Então, é uma oportunidade do Brasil exportar tilápia. Tanto exportar para os Estados Unidos, exportar para a África. Aí você fala assim, nossa, Tatiana, mas a tilápia vem da África, como assim? Mas a África, pessoal, está totalmente desorganizada, desestruturada. Ela não tem tilápia para abastecer o mercado dela. Então, é uma forma do Brasil atender também a Europa. A Europa quer comprar tilápia brasileira. Então, e investir no mercado interno. Porém, para investir no mercado interno, a gente sabe que o preço da tilápia, ela precisa ser competitiva, né, com as outras carnes. Nossa, Tatiana, mas é difícil. É difícil. Mas quais são as estratégias? Uma delas, pessoal, é oferecer para o mercado opções de subprodutos. E a gente sabe que já tem bastante, né, opções de subprodutos. Então, é uma forma de você oferecer o filé para a dona de casa, oferecer comodidade. A dona de casa, ela não quer tratar um peixe inteiro. Ela quer realmente, né, aquilo que seja mais fácil. Hoje em dia,
trabalhar com propaganda, com marketing, com receitas feitas com tilápia, né, extremamente saborosas. Então, tudo isso são estratégias. E aí, turma, para a gente fechar, né, que fizemos essa explanação, escolhemos esses pontos baseado nas 3 perguntas que colocamos na divulgação do webinar. E aí, mais que economia, é necessária eficiência. Então, produzir de forma eficiente hoje, pessoal, é produzir com menos insumo e produzir muito, bastante, sustentável, constante. Alguns procedimentos já são realizados para se conseguir essa eficiência, que é investimento em genética, principalmente de alevinos e juvenis, a qualidade nutricional que melhorou bastante na composição da ração. A gente sabe que o Brasil é um país produtor de grãos, mas antigamente, né, não se produzia tanto, não se tinha rações específicas, pelas espécies ou pela fase, enfim. Então, tudo isso melhorou muito. A adoção de instalações e equipamentos correspondentes às demandas de cada produtor. Porém, ainda existe muita carência ou ausência do conceito amplo de gestão, que falamos anteriormente, né? O que é gestão? O que é gerir a minha produção? Controle de custos e ganhos da piscicultura. Realmente, verdadeiramente, quanto eu gasto, quanto eu estou ganhando? Aplicabilidade do conceito de biossegurança. O que é biossegurança? Aplicabilidade da biosseguridade, aplicabilidade das atividades sanitárias. O que é você inserir, né, as atividades sanitárias, as boas práticas de manejo, as boas práticas de fabricação dentro dos frigoríficos. Tudo isso hoje é muito questionado, pensado, exigido. Uma equipe qualificada, a gente já viu também que existem as vantagens, otimizar ao máximo e gerenciar os seus recursos. Frisando mais uma vez, estamos falando de recursos hídricos e padronização do processo produtivo. Então, tudo isso precisamos focar. A velha história, não deixar a peteca cair, né? Não é porque a tilapicultura é consolidada que a gente vai deixar continuar produzindo de forma artesanal, digamos assim. A gente precisa profissionalizar verdadeiramente a atividade. E aí, para finalizar, como o preço é determinado pelo mercado, é conveniente que o produtor otimize o máximo o uso dos seus recursos, reduzindo os custos. Ele não pode ficar esperando o preço da tilápia, pessoal, porque esse preço pode nunca diminuir. E, verdadeiramente, os produtores eficientes são aqueles que conseguem produzir mais com uma menor quantidade de insumos. E a introdução de algumas tecnologias, como, por exemplo, uma mesa classificadora, um contador automático, e aqui eu foco no software de gerenciamento, reflete uma melhor eficiência na gestão da produção em suas diferentes etapas de processo produtivo e, consequentemente, maior produtividade, menor desperdício. Então, vai ganhar mais quem realmente obtiver maior eficiência produtiva, gerando redução de custos e melhorando lucros, mesmo em contratempos de mercado. Muito bom, bem, era isso Kátia, que eu queria falar para vocês, e aí eu deixo aí para a Ana seguir. Muito obrigada, Tati, muito obrigada. Se você quiser, pode fechar a tela. Nossa, gente, muitas orientações, né? Tati nos chamou a atenção para componentes, né, muito importantes da piscicultura sustentável, não é? Essa busca por ganhos de produtividade, redução de custo, né, com qualidade, né, preservando a saúde animal, é um desafio que todos os piscicultores enfrentam diariamente. E aí eu passo a palavra para Júnior, né, que está diretamente envolvido na atividade produtiva, além, né, da prestação do serviço, né? Ele é mestre em ciência animal da Bahia Pesca. Então, olha, Tati, todo mundo
dando parabéns, feliz com a sua explanação. Gente, olha, aproveita e coloquem suas dúvidas. Eu registrei aqui uma dúvida de Vini, não sei, Júnior ou Tati, se vocês podem, porque é algo muito específico, sobre custo de implantação de um tanque revestido com geomembrana. Alguém falou sobre esse tipo de tanque. Eu não sei se o Júnior tem alguma ideia com relação a custos, mesmo que seja no nível da comparação com outras soluções. Mas, enfim, também só voltando ao Ana, só para complementar, então, do custo, eu não sei exatamente, pessoal, o valor, mas em pesquisas recentes que fizemos, inclusive para o Teletanque, sobre geomembrana, é um valor que chega até 30% a mais. Porém, existem também as vantagens. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Seria uma estratégia para suas condições? Vale a pena investir para investir 30% a mais, mas quanto você teria, né, de valor agregado no seu produto ou de aumento de produtividade? Olha, tem aqui a Laís comentando o seguinte: custo-benefício de tanque suspenso, geomembrana, na produção de tilápia, comparado com o tanque escavado. Ou seja, me parece que o benefício, né, é maior do que... Aí tem que realmente fazer um protótipo. A gente, na inovação, faz muito protótipo, né? Trabalhar com uma experimentação, né? Um volume menor, um tanque, por exemplo, para você conseguir medir os possíveis ganhos. Aqui em Camaçari, eu sou amiga do pessoal da BMD, que produz, né, geomembrana e, inclusive, tanques suspensos. Então, se depois alguém quiser entrar em contato, eu posso colocá-los em contato aqui com o pessoal da BMD para tentar viabilizar isso com um valor melhor. O preço de aquisição varia de acordo com a região. Como a tecnologia digital pode aumentar a eficiência nas operações? Está aqui uma pergunta de Bartira. Muito bem, peraí. Ok. Eu vou passar a palavra para Júnior comentar um pouco sobre estratégias de redução de custo, de ganho de produtividade, e vou registrar. Então, Bartira pergunta como a tecnologia pode aumentar a eficiência, viu, Tati, se você quiser. O que seria mais viável, tanque suspenso ou viveiros revestidos? Eu deixo aqui para vocês comentarem. E pronto. Tanque suspenso seria uma produção menor? Samara está com uma certa dificuldade. Ok. Pesquisas indicam que o aumento na produção é considerado. Porém, dependendo da densidade de estocagem, sim, o controle deve ser... Exatamente. Aumentou a estocagem, aumenta a necessidade de controle, aumenta a necessidade de gestão e os ganhos trazidos por tecnologia. Júnior, passo para você. Boa noite, mais uma vez. Tati, meus parabéns, apresentação muito bem elaborada e tal. No entanto, eu vou colocar uma situação que acontece em qualquer piscicultura, né? Tati colocou todas as informações, todas as variáveis possíveis que pode mudar ou não a lucratividade dentro do cultivo. No entanto, eu bem sei que não é fácil você chegar em sua propriedade e executar aquilo tudo. Por quê? A pessoa que está alimentando peixe, ela é meio desligada, ela não faz um manejo correto, ela tem um conhecimento empírico, não tem um conhecimento técnico, ela é resistente a alguns manejos novos, porque ela trabalha há muito tempo, enfim, são várias variáveis que acontecem e a gente não consegue, em si, fazer todas aquelas adequações que é importante para a gente conseguir obter um êxito e uma lucratividade maior, não é? Então, o que é que eu vejo que a gente pode muito bem estabelecer padrões nisso?
Eu falo sempre que a agricultura, piscicultura, é muitas vezes feita através da prática. Quanto mais a gente tem prática, mais a gente consegue ver as variáveis que estão interferindo no nosso cultivo e observar o que a gente pode minimizar dessas variáveis que estão interferindo para a gente ter um maior lucro. Vamos dar um exemplo aqui lá na propriedade lá em Uruçuca. Eu tenho uma propriedade que são 2 hectares de lâmina d'água. Nesses 2 hectares de lâmina d'água, que é um barramento artificial antigo, eu coloquei 60 tanques rede nesse lugar. É uma capacidade de suporte muito alta para o ambiente, porque a renovação de água não é tão grande, mas, no entanto, algumas tecnologias eu uso. Eu uso probiótico. Eu uso probiótico para melhorar tanto a qualidade de água, como também eu uso probiótico para melhorar a parte da matéria orgânica que vai para o fundo. Outra coisa, eu percebi que esse ambiente, praticamente, que eu estou com esse cultivo, não é um ambiente de super intensivo, porque lá tem muita proliferação de microalga e tal, tal. E a tilápia ser um peixe onívoro, ela se alimenta disso. O que eu fiz? Eu vou reduzir a capacidade de nitrogênio que eu vou fazer inserção no meu cultivo. O que eu vou fazer para isso? Porque o peixe está se alimentando também do alimento natural. Eu vou baixar a proteína de minha ração. Eu vou ver uma ração que tem uma proteína menor e uma digestibilidade maior. E essas adequações a gente vai fazer durante o tempo, com observações, quando a gente pega o peixe, viscera o peixe, a gente vê se o peixe está com gordura, se não está com gordura, como é que a gente pode adequar e tal. Então, tudo isso não é uma receitinha de bolo que a gente tem que fazer. São coisas que, se a gente fizer esse acompanhamento, a gente pode ter um monitoramento anual disso, ver em determinada situação o que está interferindo diretamente naquele parâmetro, ou naquele manejo, ou naquela situação. Então, a tecnologia, ela bem desenvolvida, como foi a alternativa proposta aí, e o acompanhamento, a gente consegue minimizar todas as situações e baixar os custos. A minha outra propriedade lá em Jequié, na barragem de Pedra, já é totalmente diferente dessa. É uma barragem grande, venta muito, um fluxo de água muito alto, tem uma renovação muito alta, os tanques ficam bem agarradinhos entre um outro e tal, não tem um problema com nem nada de qualidade de água, o que eu tenho no Açúcar. No entanto, eu prezo pela minha qualidade de água no meu ambiente. Porque se você for ver num raio de ação, onde o peixe joga os dejetos dele, tem um raio que essas fezes sempre vai cair em um raio comum. Se eu uso o probiótico para já estar otimizando a decomposição dessa carga de matéria orgânica naquele ambiente, para não dar uma bactéria, para não dar um fungo e uma correnteza jogar tudo para cima e pegar nos peixes, depois eu tenho lá um patógeno inserido, eu já vou começando a minimizar essas situações, não é? E tudo isso que Tati colocou muito bem, é tudo importante para a gente não se deparar com situações muito críticas. O que eu falo crítica? A gente tem 9 toneladas de peixe e antes da despesca a gente perder as 9 toneladas de peixes. Isso é uma dor no coração de qualquer produtor e no bolso que não tem preço. Então, isso que a gente tem que fazer, todo esse acompanhamento, tudo isso, que não é fácil, eu sei que não é, colocar aos poucos, com variáveis, análise dessas variáveis, análise da produção, e observando e fazendo a inserção. Eu sempre falo, não adianta começar com densidades altas. Começa com densidade baixa e vai aumentando um pouco, porque você tem um padrão no seu cultivo de observação. Você consegue ter um padrão observando tudo isso, como é que está o comportamento, e não é você pensar que é comportamento de peixe, não. O mais importante é você entender o comportamento que está dentro do seu cultivo, na água. Porque o bem maior não é o peixe, é a água. Se você tem uma água de qualidade, você tem um peixe bem. Então, não adianta pensar no peixe e não pensar na água. Se você for ver hoje em dia as novas tecnologias, tipo bioflocos, o pessoal não pensa no peixe, ele pensa na bactéria. Aquela bactéria tem que estar bem para fazer a decomposição dos nitrogenados para favorecer aquele meio para o peixe.
porque o peixe tem uma variável de qualidade de água maior e a bactéria é menor. Se você trabalha com a bactéria, você está inserindo já o peixe nisso. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Uma das colocações que Tatiana colocou é justamente o meio ambiente, a qualidade de água, e se você trabalha com a ração de qualidade, com digestibilidade boa, que tem uma pessoa ali que já pense no cultivo e não desperdiçar a ração, jogar a ração fora do tanque, a ração sair do comedouro e tal, você está ganhando dinheiro e está pensando no seu maior bem, que é a água que você utiliza para ganhar seu dinheiro. Muito bom. Júnior com dicas práticas, né? Ele que está ali com a mão na massa o tempo todo. Júnior, o que você fala para a Virgínia sobre... Raquel falou de Alflevo, não foi? Foi isso que a Raquel falou. Eu vi agora essa pergunta. Então, para não acontecer isso, o probiótico ajuda. No entanto, o Alflevo só vai dar se você deixar que aquelas bactérias, cianobactérias, se desenvolvam. Se você não deixa que elas se desenvolvam, você acompanha os parâmetros de água e consegue regular seus parâmetros. Isso acontece muito em viveiro escavado, né? Então, você tem que deixar que se desenvolvam bactérias, não cianobactérias. E aí você não tem aquele gosto de lama no peixe. Isso aí você faz através do seu acompanhamento de qualidade de água. Alguém está falando alguma coisa? Está tentando? A própria Raquel pergunta, e quantos % de água de descarga semanal ou diária? Você quer completar essa pergunta, Raquel? Ah, não, é Rafael Bezerra, Raqua. Bom, enquanto ele completa, Júnior, fale. Um abraço aqui para João Neto, um abraço para você, João. Então, em relação a isso de troca de água, isso vai depender tudo de sua capacidade, da sua densidade, da qualidade que você água e do fornecimento que você tem contínuo de água. Dá o exemplo de lá de Uruçuca. Uruçuca, eu trabalho com 35 peixes por metro cúbico. Já lá em Jequié, eu boto 50, eu posso até chegar a 60, mas o bem-estar do meu peixe, meu acompanhamento, você consegue fazer isso, entendeu? Através da observação. Eu não vou chegar em uma barragem de 2 hectares, que tem uma porrada de tanque, e aumentar a densidade. Porque vai chegar um tempo que vai liberar tanta amônia, que vai ter um pico de amônia, não vai ter controle, porque durante a noite está todo mundo lá na loucura de consumir oxigênio, eu não tenho fornecimento contínuo de oxigênio, e aí, pronto, aí dá aquele negócio e você perde tudo. Então, sempre eu falo, comece com densidade baixa, observe o que você tem de água, a quantidade de água, que seja em viveiro escavado, que seja em tanque-rede, onde está o tanque-rede, que seja em raceway, que seja em geomembrana, tem que observar a quantidade de água que você tem. E para isso, para você ver, se eu fazer seus testes, eu falo sempre, comece com densidade baixa. A partir do conhecimento que você vai adquirindo, você vai aumentando as densidades. Normalmente, teve uma pergunta aí do Euflevo de novo. Na verdade, muita gente bota num sistema de depuração para tirar aquele gosto de lama. No entanto, no seu caso, se você está em viveiro escavado, eu aconselho a você usar probiótico de controle de água. Porque aí você vai... na verdade, probióticos são bactérias também, ela vai trabalhar por exclusão, não vai deixar aquelas bactérias se desenvolver e as algas benéficas que não dão esse gosto vão se desenvolver. Então, é o mais indicado. Mas você pode fazer isso também através de manejo e controle de qualidade de água, de disco de sec e etc. Tem outros controles também. Júnior, só para sinalizar, já que tem pessoas iniciando aqui, né, como a Ruth, aqui de Lauro de Freitas, essas densidades que o Júnior comentou que utiliza é para tanque-rede, viu, Ruth? Só para não confundir a Ruth que está começando agora, né? Porque ela
Não sei se ela está trabalhando com um tanque-rede ou viveiro, enfim, só para ficar bem claro, né? Vini disse aqui, com o uso de geomembrana, excluímos esse problema, me parece que é do off-flavor, né? Isso, se você trabalhar com recirculação muito grande, você exclui, e se você trabalhar com bioflocos, você exclui também. No entanto, se você trabalhar com densidade baixa e você conseguir colocar muita matéria orgânica ali, possa ser que essas bactérias se desenvolvam se você não fizer a troca d'água correta. Júnior falou, gente, a água é tudo, é como o ar que respiramos, né? Um ar poluído, a gente vai adoecendo aos pouquinhos e nem percebe, daqui a pouco a vida está inviável. A água é tudo, a qualidade da água, muito bem. Tem um comentário aí, olha, Júnior, de Tiago. Você pode falar para mim, Ana, por favor? O policultivo é uma alternativa como controle de qualidade da água para redução de resíduos, no caso, em viveiros escavados e barragens. Um comentário sobre o policultivo. O policultivo normalmente é feito em viveiros escavados, né, Maria? No entanto, você tem que ver qual o tipo de organismo aquático que você vai botar, que muitas vezes tem um crescimento diferente, não é? E também ele tem que atuar como se fosse uma simbiose, né? Um ajudando o outro. Vamos supor, tilápia e camarão, não é? A tilápia pode, as fezes dela, como é detritívoro o camarão, ele pode usar na reciclagem daquilo ali e usar como alimento. No entanto, por ela ser onívora, você botar ao mesmo tempo e a tilápia crescer muito rápido, ela possa ser que ela coma o camarão. E aí você tem que ver isso. Em relação a isso também, a questão desse policultivo, tem que ver que se você for botar uma espécie de camarão como o Vanamei, você precisa ter uma dureza de água, uma salinidade maior. Para a tilápia, ela consegue salinidade 10, 13, ela consegue se desenvolver bem, a tilápia, mas pensando também no camarão. Então, são várias alternativas. Ou, não sei que você esteja pensando em cultivar dois peixes, um peixe carnívoro e um peixe onívoro, entendeu? Isso aí, você tudo tem que fazer estudar o hábito alimentar da espécie que você vai fazer inserção, o crescimento dela, para você não fazer uma coisa que você botar um e servir de alimento para o outro. Posso complementar? Fique à vontade. Com relação ao policultivo também, tá retornando o áudio, minha gente, ou não? Não, tá bem, tá ótimo. Ok. Com relação ao policultivo, geralmente os produtores que optam por esse tipo de sistema não trabalham com altas densidades, por exemplo, porque quanto mais intensivo é a produção, você trabalhar com duas espécies, isso já dificulta também. Então, já tem aí essa variável, né, que o produtor precisa pensar se realmente é viável trabalhar com policultivo. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui do Vini. Qual a percentagem de troca de água ideal? Né? Não sei se existe, se varia, como varia isso, né? E o Tiago já comentou que no Amazonas usamos uma espécie detritívora, né? Como curimatã, e uma onívora, como o tambaqui. Comentando sobre o policultivo. Na verdade, tem um cálculo em si que é feito para você fazer, para você ver a quantidade de água que você tem que trocar. Tem a taxa de evaporação, tem a taxa de infiltração e tem a taxa de renovação. Você tem que ver essas três taxas para você ver o quanto você vai tocar. Normalmente, eu, quando chego em um lugar e eu vejo que está tendo pouca troca de água e tal, eu aconselho sempre ele por dia em torno de 15% de troca de água do volume total, para ele trabalhar na zona de conforto com a densidade baixa dentro do viveiro.
Aí, se ele tiver um aerador, já uma tecnologia inserida no sistema, aí eu falo, ó, você vai começar com tal densidade e você vai aumentando um pouco a sua densidade, assim que você sentir confiança e o peixe está se desenvolvendo. Normalmente como eu oriento eles. Mas isso tudo vai depender não de uma variável, mas de um contexto geral de variáveis que vai interferir diretamente naquilo. Muito bom. Deixa eu fazer aqui um comentário seu para a algoroba, né? Engraçado, falava algaroba, sempre vivendo e aprendendo, isso é que é bom. Que Virgínia está usando lá para fazer ração. Hein, Júnior? Algum comentário, alguma dica? Ela está desenvolvendo ração com resíduos de algoroba. E Algaroba. Algaroba, né? Então, no caso, eu tinha um colega meu que estudou comigo, Celdo, aqui na UFBA, quando estava fazendo o doutorado. Eu cheguei a encontrar com ele lá na Univasf, e ele trabalhava com resíduo de algaroba, com resíduo de várias frutas lá. E fazia os testes de digestibilidade, tudo lá, e isso já estava se desenvolvendo lá. Quando foi que eu fui? Foi em 2017. Ele já estava desenvolvendo esse estudo lá, com algaroba e com outras plantas, outros resíduos, principalmente da bacia ali do São Francisco, que tem muita fruticultura. Quais os Foi um exemplo que eu acompanhei, Ana, Falha, amor. da algaroba. Um trabalho feito mas é com aves, mas pelo menos para ter uma ideia de que a algaroba, ela tem um teor de proteína muito alto e ela é extremamente palatável. Então, ela torna a ração realmente assim, mais gostosa, digamos assim, né? Mas, pelo menos para as aves, foi assim que funcionou. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, se o uso de aeração seria uma alternativa para sistemas intensivos, como no caso dos tanques elevados. É o Tiago que... Sim, hoje em dia, a maioria das pessoas hoje em dia não estão trabalhando mais com esses tanques elevados de 20 metros cúbicos. Na verdade, eles já estão de 50, 100, 150 metros cúbicos de volume. E o pessoal está inserindo diretamente tanto o aerador chafariz como a parte da inserção através de aeração forçada por baixo, né? E já está sendo utilizado, principalmente no caso do bioflux, precisa ter muita energia no sistema, não ter zonas anóxicas, né, sem oxigênio. Essa zona está toda trabalhada, que dá um bloom de bactérias, de zooplâncton, de fitoplâncton ali e tal, que faz a degradação do nitrogênio de uma forma muito rápida pela quantidade que tem, e que você faz o controle de vários aspectos, tanto de alcalinidade como de pH, tudo isso de forma a manter um ambiente propício para o desenvolvimento das bactérias que vai fazer essa decomposição toda. Muito bom. Olha, Rafa pergunta assim, já entrando no tema da tecnologia hard, né? Falando de tecnologia, qual software ou app vocês estão utilizando para gerir a produção? Bom, nós vamos apresentar em alguns minutos o Teletank, né, que é uma solução, uma tecnologia de gestão e monitoramento, né, em desenvolvimento, já a primeira parte do projeto sendo lançado em janeiro, e vamos facultar a vocês o acesso gratuito para explorar, né, o software a partir de janeiro. Mas alguém está usando algum software de gestão que queira compartilhar aqui com os demais? Nós observamos nessa caminhada o Teletank, né? Estamos desde março desse ano bastante envolvidos nesse projeto. Conseguimos identificar algumas ofertas, alguns softwares já entrando, mas é algo tudo muito recente, de fato.
né? É uma área que tem chamado a atenção das startups e dos fornecedores há pouco tempo, e o Teletank, aqui no Nordeste, identificamos como nos colocamos como uma alternativa, não é? De baixo custo, para fomentar o ganho, né? O desenvolvimento dessa atividade que a FAO prevê aí que será a grande proteína do século XXI. Tiago disse que, infelizmente, ainda não. Em breve, viu, Tiago? Em breve o Teletank estará disponível, pelo menos primeiro o software, depois o hardware, para uso gratuito para experimentação. Gente, alguma outra pergunta aqui para os meninos, antes de falarmos um pouco de tecnologia? Bom, voltando à Virgínia, ela disse o seguinte: a Virgínia está com um protótipo para verificação de temperatura, tá certo? Em 3 tanques. Muito bacana. E a ração será testada em várias concentrações também. Que bacana, Virgínia, que o monitoramento da temperatura da água é um dos componentes do Teletank. Então, eu vou compartilhar aqui uma única tela e a gente vai discutir sobre as funcionalidades dessa tecnologia que estamos levando aí, disponibilizando a partir de janeiro. Tatiana continua aqui. Testando alguns, o Teletank está na versão beta, exatamente, é isso aí, estamos na versão beta, com a disponibilização da versão beta para a primeira semana de janeiro, tá certo? E vocês todos estão convidados a participar dessa experimentação para que juntos a gente avance com a tecnologia. Então, vou aproveitar a pergunta de minha amiga Bartira, como a tecnologia digital pode aumentar a eficiência das operações, e já vou compartilhar com vocês aqui uma única tela, mas vocês continuem a apresentar, registrar seus comentários e curiosidades. Tati, você pode tirar a sua tela para eu compartilhar uma? Sim, vou fechar aqui. Obrigada. E aí, pessoal, como é que estão? Aprendizados, novidades? Pronto, aqui. Estão vendo minha tela? Sim, Tati, confirme para mim, estão vendo minha tela? Confirmo. Sistema Teletank? Sim, confirmo. Pronto, e aí façam a gestão do chat. Bem, pessoal, nós identificamos essa oportunidade de expandir para a piscicultura tecnologias que já vêm gerando ganhos significativos de produtividade, de lucratividade para outras atividades agropecuárias, né? Então, o sistema Teletank, ele é composto de monitoramento remoto, né, em tempo real, 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de alguns parâmetros importantes da qualidade da água para manter a qualidade de vida, não é? E a saúde do peixe e favorecer o crescimento. Então, o hardware, ele monitora remotamente a temperatura, assim como Virgínia disse que já está com um protótipo, né? Medindo a temperatura de tanques, temperatura, o pH da água e o oxigênio dissolvido, né? Então, ele mede continuamente esses três parâmetros e envia essas informações via Wi-Fi ou chip de celular, né? Para o software que faz o tratamento dessas informações e pode fazer
comandar o acionamento automático de aeradores, né? Eu acho que foi Tiago que comentou sobre aeradores, para manter o oxigênio dissolvido e a temperatura, enfim, a qualidade da água nos níveis satisfatórios. Né? Nós temos entre nós o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, eu acho, né? Que participou de um projeto para desenvolvimento de uma tecnologia de acionamento automático de alimentadores, né? Nós também, no desenvolvimento, no projeto do Teletanque, está contemplado o acionamento automático de alimentadores, né? A partir da avaliação da qualidade da água, para evitar, não é, como Tatiana sinalizou, né, o desperdício de ração, que responde por quase 70%, né? Me corrijam, meninos, se eu estiver errado, minha área é inovação, não é exatamente piscicultura, mas é o principal componente, né, do custo dessa atividade. Então, muito bacana, essa é a fase 2, né, a fase do hardware. Nós estivemos numa propriedade em Tanhaçu, aqui no interior da Bahia, semana passada, e fizemos os primeiros testes do hardware, identificamos, né, algumas pequenas necessidades de ajuste, faz parte, né, do projeto de inovação, mas aprendemos muito, muito mesmo lá com Alan, do Recanto do Sertão. Vou fazer aqui uma pequena propaganda, viu, meninos? Um excelente fornecedor de alevinos, né? Parceiro de Júnior também, nesse projeto grande que eles têm em Jequié. E foi muito aprendizado e conseguimos avançar bastante com o hardware. Agora, o software, que estará disponível para vocês para uso gratuito, a versão beta, a partir da primeira semana de janeiro, ele tem muitas funcionalidades importantes, mas o grande ganho dele, gente, é a facilidade de você registrar os dados do manejo, os dados do cultivo, os dados da sua piscicultura. A quantidade de peixes, o crescimento, a quantidade de ração, ele traz boas dicas e ele já está parametrizado. Então, quando você informa a densidade do tanque, o tamanho, a biomassa, né? A biomassa dos seus peixes, ele já lhe traz automaticamente uma recomendação de qual é a ração ideal, como calcular a quantidade de ração por dia. Inclusive, ele já traz esse cálculo da quantidade de ração por dia, do número de refeições, né? Calcula para você o gasto de ração naquele ciclo, para que você consiga se planejar melhor, né? Ele permite que você registre despescas, não só a despesca final, mas despescas intermediárias, movimentações que você faça entre os seus tanques. Existe o ambiente para registrar ocorrências, para que o histórico de cada ciclo seja muito bem documentado e a gente possa aprender com a experiência e melhorar a cada ciclo. Também um módulo de gestão financeira, para que a gente, no final, quando despescar, não é, o nosso tanque, saber exatamente qual foi o custo daquela produção, para calcular com mais facilidade o resultado financeiro da nossa atividade, né? O quanto estamos ganhando ou, eventualmente, perdendo, não é? Com a atividade em si, com o manejo, né? Então, qual é o grande propósito do Teletanque? Cruzar os dados do manejo com os dados da qualidade da água para gerar inteligência, para facilitar o aprendizado e nos permitir o quê?
trabalhar com densidades maiores, garantindo qualidade de vida para os animais, crescimento dentro dos parâmetros ideais e maior rentabilidade. Então, o sistema está em fase final de desenvolvimento do software e a versão beta estará disponível para todos que estão aqui conosco, colaborarem, testarem, para conseguirmos desenvolver juntos um produto que venha, de fato, a promover, não é, a qualificação dos piscicultores. E tem uma coisa bem bacana também. Tatiana e Bartira, né, nossos especialistas, inseriram no Teletank um conjunto de boas práticas, de dicas, de tabelas que vocês acessam por meio de palavras-chave. Então, para quem está começando, muitas dicas interessantes, dicas vindas da literatura especializada. Então, e o projeto contempla também webinars mensais para a gente tirar dúvidas sobre nossa piscicultura, né? Trocar informações. Então, amigos, é isso aí que nós estamos trabalhando nesse momento. O Luiz diz aqui, bacana o projeto de vocês, está bem bacana. Obrigada, Luiz Fernando. A gente vai manter contato, né, Luiz Fernando, lá de Brasília. Uma coisa que a gente colocou foi a alimentação automatizada para diminuir a taxa de mortalidade dos pintados, né? Ele está trabalhando com pintado. Olha, que legal, a alimentação, ele já está cruzando a alimentação com a taxa de mortalidade. É um peixe de hábito noturno, né, cuja espécie acaba tendo taxa de mortalidade elevada em criatórios, devido às falhas dos funcionamentos, né, no arraçoamento. É difícil mesmo, né? Noturno, então, né, gente? E é a mesma dificuldade, né, Júnior, com os aeradores. De madrugada, a galera vai lá ligar aerador, medir oxigênio, então fazendo isso de forma remota, né? Virgínia, que alegria, Ana, quando tiver, com certeza, gente, primeira semana de janeiro, estaremos aí disponibilizando essa versão beta, acompanha lá no Insta, vou testar com o piscicultor, perfeito, podem testar, nós estamos aqui com o José dos Santos, que é um técnico também do Senar, viu, José? Leve para os seus clientes, leve lá para o Baixo Sul, testar com um dos produtores. Muito bom, Felipe, muito bom. É claro, com certeza, o único compromisso que eu quero de vocês é o feedback, tá? Qual o Insta? O nosso Insta, Teletank, né? Teletank. Vini, estamos trabalhando numa assinatura, tá certo? Uma assinatura mensal, só o software, o uso do software. Nós não temos um valor fechado ainda, mas em janeiro, quando a gente disponibilizar a versão beta, a gente disponibiliza o valor da assinatura. A ideia realmente é popularizar, entregar essa ferramenta de uma forma muito acessível para todos, né, os piscicultores, para que eles incorporem o uso dessas tecnologias digitais. Então, é uma ferramenta digital, né, de fácil manuseio, e acompanhado com fóruns de discussões, webinars, um espaço para você colocar dúvidas, um sistema de respostas técnicas. Então, mas certamente eu lhe asseguro, viu, Vini, que não será o custo o limitador. Estamos entendendo. Fale, Júnior. Me permita, por favor, que eu acho que minha declaração é muito importante nisso, porque quando vocês vieram com a proposta, com a concepção de colocar um programa de inovação e tal, a primeira coisa que eu falei, eu vejo vários programas, muitos programas bons e tal, para acompanhamento e tudo, no entanto, são todos muito caros. A gente fazendo a exceção de um programa que tinha
que não seja caro e a gente consiga colocar para a maioria dos produtores, a gente vai conseguir agregar muito valor ao cultivo dele e desenvolver, além de tudo, a piscicultura em todo o Brasil, que é o mais importante, a gente alavancar a piscicultura, criar polos produtivos. E com essa inserção é muito importante. Então, lembra que foi logo uma das nossas discussões logo no início? Com certeza, o custo é uma barreira de entrada, né? Inclusive, Júnior e todo mundo, o hardware, né? O nosso compromisso, nós temos um compromisso de desenvolver um hardware que seja acessível, né? Aprendemos muito com diferentes alternativas de diminuirmos a necessidade de hardware na propriedade, né? Antes pensávamos em um hardware por tanque, mas não, já evoluímos para trabalhar com a ideia de lotes. Então, estamos chegando muito próximos a um valor, enfim, que caiba, né? Caiba bem. Como a Tatiana disse, gente, fazendo as continhas, o custo de retorno do investimento, né? Muitas vezes a gente acredita, bom, por falta de controle, a gente nem é mais difícil ainda, né? A gente calcular o retorno de um investimento numa ração de melhor qualidade ou numa consultoria técnica, né? Que é também um componente desse grande projeto do Teletanque, levar o conhecimento técnico para quem está lá nos cantões mais distantes, né? Do Centro de Desenvolvimento de Conhecimento. Então, fiquem tranquilos que quando a gente trouxer o hardware, a gente vai trazer o cálculo do retorno sobre investimento para que cada um consiga definir como fazer a aquisição do hardware. Mas o software certamente terá uma taxa de adesão absolutamente acessível. Porque a ideia realmente, Júnior, é estimular as pessoas a começar a registrar, a fazer as biometrias conforme as boas práticas, no prazo certo, né? Acompanhar o desenvolvimento, o ganho de peso, registrar o quanto cada tanque está gerando de retorno. Então, fico muito feliz que vocês sejam gostados. Pessoal, infelizmente, tenho que ir. Nós estamos acabando também, Luiz, mas já estamos conectados. Gente, a Dora tem um recado aqui. Júnior desenvolver... Isso. Virgínia está dizendo que desenvolver as cadeias produtivas é essencial. Isso, desenvolve a economia local e a exportação, com certeza, gente. Com certeza. Mas estamos conectados, Dora. Parece que Dora vai disponibilizar um link com todos os acessos para que vocês possam interagir, não é? Telegram. Ah, tá. Podemos criar um grupo no Telegram. Isso, essa é a ideia da Dora, criar um grupo no Telegram, onde a gente possa continuar com essa conversa, trocar dúvidas, trocar informações. Tem aqui, a Dora compartilhou aqui no chat, viu, pessoal, o link para uma planilha com os contatos. Agradeço muito a presença de vocês, já quero convidá-los para o próximo dia 19 de janeiro, né? Até lá nós já teremos disponibilizado a versão beta, vocês já terão feedbacks, já terão histórias a compartilhar e desejo a todos um feliz Natal, uma feliz passagem de ano e vamos juntos, gente, fazer da piscicultura brasileira uma referência mundial, porque nós temos todas as condições, não é isso, Júnior, Tatiana, Bartira? Por favor, agradeço a todos. Passo a palavra aí aos meninos para eles concluírem. Obrigada, viu, pessoal? Boa noite, Feliz Natal, que o ano de 2021 seja mais tranquilo, né? Que nos traga um pouquinho de paz. E qualquer coisa, eu coloquei meu e-mail aí também no grupo, estou à disposição de vocês. Obrigado a todos, foi uma satisfação estar com vocês, contribuir um pouquinho aí, e essa equipe maravilhosa,
Muito obrigado e Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bartira, pela presença. Obrigada a todos. E nos vemos em 2021. Obrigada, pessoal. Obrigada. Aqui estamos recebendo parabéns. Parabéns, Tatiana. Parabéns, Júnior. Vamos juntos, gente. Vamos juntos fortalecer essa rede de conhecimento. Até breve. Até breve. Tchau. Nos acompanhem.